Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e esse é o nosso curso de Direito Constitucional. Um curso voltado especialmente para o exame da OAB. Na aula de hoje, vamos entender um pouquinho da mente do nosso examinador e ver como que a matéria estudada até aqui pode aparecer para nós nos exames. Antes de começar a resolver as questões, vou atender uma reclamação dos meus alunos. Os alunos que bombardearam a minha caixa de e-mail e também o nosso WhatsApp, que inclusive aparecem aqui para que vocês interajam conosco. Ou simplesmente vocês podem deixar também os seus comentários no próprio vídeo aqui. E claro, aproveitem para deixar aquela like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acompanhe todo o conteúdo do canal inteiramente gratuito. Sem mais delongas, meus queridos alunos e ouvintes de vários lugares do Brasil reclamaram: professor, na minha faculdade nós ficamos 2 ou 3 aulas inteiras estudando sobre o constitucionalismo e o senhor não falou nada aqui no canal, já pulou direto para a aula do poder constituinte e tal. Pois bem, meus queridos, eu falei sim, mas falei de uma forma breve e com o dinamismo que uma videoaula nos exige. Mas vamos repetir rapidamente. Em suma, o constitucionalismo é uma forma legal de limitação do exercício do poder do Estado. Essa limitação é por um documento escrito. O constitucionalismo moderno ganha força sobretudo com as revoluções liberais burguesas e se consolida com a Constituição dos Estados Unidos de 1787 e a Constituição Francesa de 1791. Só isso, professor? Então, na faculdade, a gente estuda a parte histórica do constitucionalismo, o desenvolvimento do constitucionalismo em cada período da história. Mas aqui, para fins práticos, você precisa ter essa ideia. Por exemplo, se eu sintetizar o conceito aqui do canutilho, a gente vai pegar lá. É uma técnica específica de limitação do poder com fins de garantir a limitação do poder do Estado. Isso aí está lá no José Gomes Canutilho. Se pegarmos a definição do Luiz Roberto Barroso, um livro muito bom também. Professor, este é aquele ministro do STF? Sim, é o ministro, aquele mesmo que disse para o Gilmar Mendes: você é uma mistura de mal com atraso, com pitadas de psicopatia. É marcante isso. Mas o seu conceito também vai dizer que o constitucionalismo representa a supremacia da lei, ou seja, do Estado de Direito, é a limitação do poder do Estado. Outra coisa que você precisa guardar para fazer qualquer prova: o constitucionalismo é a limitação do poder do Estado e um dos marcos do neoconstitucionalismo é a primazia da dignidade da pessoa humana. Repete aí comigo, vai. Constitucionalismo é a limitação do poder do Estado e um dos marcos do neoconstitucionalismo é a primazia da dignidade da pessoa humana. Ok? Agora vamos resolver as questões? Vamos fazer assim. São 7 questões. Você vai tentar resolver aí. Pegue aí uma caneta e um papel ou memorize as questões. Melhor anotar. E na sequência eu volto resolvendo e você confere como está o seu desempenho. Preparados? Vamos lá. Embora previsto na primeira Constituição promulgada após o fim da República Velha, o voto feminino e o voto direto só pôde ser exercido na prática na letra A, Constituição de 1937, B, Constituição de 1946, C, Constituição de 1934, D, Constituição de 1988.
2. Quanto à origem, quais foram as constituições brasileiras que podem ser classificadas como outorgadas? A. 1824, 1937 e 1967. B. 1937, 1967 e 1969. C. 1824 e 1967. E letra D. 1824 e 1937. 3. Carlos pleiteia determinado direito, que fora regulado de forma mais genérica no corpo principal da Constituição e de forma mais específica no ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT. O problema é que o corpo principal da Constituição da República e o ADCT estabelecem soluções jurídicas diversas, sendo que ambas as normas poderiam incidir na situação concreta. Carlos, diante do problema, consulta um advogado para saber se a solução do seu caso deve ser regida pela norma genérica oferecida pelo corpo principal da Constituição ou pela norma específica oferecida pelo ADCT. Com base na Constituição Federal, assinale a opção que apresente a proposta correta dada pelo advogado ou pela advogada. A. Como o corpo principal da Constituição possui hierarquia superior a todas as demais normas do sistema jurídico, deve ser aplicável, afastada a aplicação das normas do ADCT. B. Como o ADCT possui o mesmo status jurídico das demais normas do corpo principal da Constituição, a norma específica do ADCT deve ser aplicada no caso concreto. C. Como o ADCT possui hierarquia legal, não pode afastar a solução normativa presente na Constituição de 88. E D. Considerando aí o erro de digitação do professor, como o ADCT possui caráter temporário, não é possível que venha a reger qualquer caso concreto, posto que sua eficácia está exaurida. 4. Em relação ao poder constituinte, assinale a alternativa incorreta. A. O poder constituinte decorrente é inicial, autônomo e incondicionado juridicamente. B. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. C. O poder constituinte derivado é subordinado porque se encontra limitado pelas normas expressas e implícitas do texto constitucional. E D. O poder constituinte originário estabelece a constituição de um novo Estado, organizando-o e criando os poderes destinados a reger os interesses de uma comunidade. Quanto ao conteúdo, a forma e o modo de elaboração, podemos dizer que a Constituição brasileira é A. Rígida, escrita e analítica. B. Escrita, formal e dogmática. C. Normativa, dogmática e formal. E D. Escrita, rígida e formal. 6. No preâmbulo da Constituição da República, os constituintes afirmaram instituir um Estado democrático destinado a assegurar, dentre outras coisas, a liberdade. Esse é um conceito de fundamental importância para a filosofia do direito, muito debatido por inúmeros autores. Uma importante definição utilizada no mundo jurídico é a que foi dada por Montesquieu em seu Do Espírito das Leis. Assinale a opção que apresenta a definição desse autor na obra citada. A. A liberdade consiste na forma de governo dos homens e não no governo das leis. B. A disposição de espírito pela qual a alma humana nunca pode ser aprisionada é o que chamamos de liberdade. C. Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. E D.
O direito de resistência aos governos injustos é a expressão maior da liberdade. Professor, eu vou pular essa questão porque eu não sei o que uma questão de filosofia está fazendo aqui no meio das questões de direito constitucional. 7. Sobre o direito constitucional e o constitucionalismo, é correto afirmar que o constitucionalismo, no sentido estrito sensu, representa qualquer forma de limitação do poder. B. O direito constitucional, no sentido formal, refere-se ao conjunto de normas jurídicas que estabelecem a estrutura, as atribuições e as competências dos órgãos componentes do Estado. C. O texto constitucional moderno, surgido durante as revoluções liberais burguesas do século XVIII, representa uma forma de limitar o exercício do poder, dentro do movimento do constitucionalismo no sentido estrito sensu. E D. O direito constitucional e as constituições escritas sempre existiram. Vamos para a correção? E logo na primeira questão, olha a pegadinha aí. Para quem acha que a parte histórica da Constituição não é muito importante, ela tem derrubado muita gente nos concursos. O enunciado faz clara menção à Constituição de 34, ao dizer depois da República Velha, ou seja, a primeira Constituição da era Vargas. Mas o aluno atento sabe que, embora introduzido na Constituição de 34 o voto feminino e o voto direto, só pôde ser exercido na prática na Constituição de 46, porque logo depois de promulgar a Constituição de 34, Vargas declarou o estado de sítio e instaurou a ditadura do Estado Novo. Veja quantas informações o aluno precisa ter aqui. 2. Pessoal, essa questão parece fácil, mas é uma casca de banana onde muita gente escorrega. Escorrega justamente por causa da polêmica que se instaura em torno da questão. Aposto que muita gente foi direto na letra A, 34, 37 e 67. Mas a resposta é D. As únicas constituições outorgadas oficialmente são as Constituições Imperial de 1824 e a do Estado Novo de 1937, a Constituição Polaca. A polêmica fica por conta da Constituição de 67, imposta pelo regime militar. Professor, mas não era uma ditadura também? E a Constituição não foi imposta pela junta militar? Sim, na prática foi uma Constituição imposta, autoritária e antidemocrática, mas foi aprovada por um Congresso Nacional. Congresso esse que estava mutilado pelas cassações. Formalmente, ela foi promulgada. Veja bem o que eu disse. Na prática, ela teve efeito de outorgada, mas formalmente ela é promulgada. Cuidado. Essa caiu no exame 21 de 2016. Veja que a grande questão aqui é ver se o candidato conhece a estrutura da Constituição e sabe que ela é composta pelo preâmbulo, pelo corpo de 250 artigos, também chamado de parte dogmática, e pelo ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias. E que entre essas partes, não tem hierarquia, porque todas fazem parte do texto constitucional. A resposta aqui, então, salta aos olhos, é a letra B. Como o ADCT possui o mesmo status jurídico das demais normas do corpo principal da Constituição, a norma específica do ADCT deve ser aplicada no caso concreto. Outra observação a ser feita nessa questão é que o candidato que vai prestar o exame para a OAB é aspirante a advogado. Por isso, precisa ter sempre em mente a defesa dos interesses do cliente. Ah, mas eu acho errado. Veja,
Você precisa ter essa mentalidade. Não importa o que eu acho, eu preciso conhecer o ordenamento jurídico e buscar nele sempre uma saída legal para defender o interesse do meu cliente. Sempre buscar legalmente a medida mais benéfica para a defesa. Você precisa ter este espírito para fazer a prova. Quando você for prestar para o Ministério Público, você muda a chavinha, muda de opinião. Mas para prestar a OAB, você precisa vestir essa armadura de defensor. Lógico, sempre na lei. Na questão 4, veja que o examinador não é seu amigo. Ele está lá para te derrubar. Por isso você precisa estar sempre atento. O enunciado diz a incorreta. Eu grifei para você. Veja que estão todas corretas. Letra D. O poder constituinte originário estabelece a constituição de um novo Estado, organiza este Estado e cria os poderes destinados a reger os interesses de uma comunidade. É a criação da polis, né? Letra C. O poder constituinte derivado é subordinado, porque se encontra limitado pelas normas expressas e implícitas do texto constitucional. Perfeito. B. A Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal, do estado de defesa ou do estado de sítio. Todas estão corretas, com a exceção da letra A, pois as características da alternativa são do poder constituinte originário e não do derivado. Lembra do AI, autônomo, inicial e incondicionado? Aproveitando o gancho dessa questão, trouxe mais uma que caiu no exame da OAB, primeira fase, exame unificado de 2014. A Constituição brasileira pode ser emendada. Já vimos aqui nessa questão. A. Na implantação do estado de emergência durante a intervenção da União nos estados. Na vigência do estado de sítio e na implantação do estado de emergência. Negativo. C. Quando em estado de sítio e durante a intervenção da União nos municípios. Negativo. E letra D. Na vigência do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Falado exaustivamente nas nossas aulas, pessoal. Essa o examinador deu de presente para o meu aluno. Os demais vão quebrar a cabeça, mas o meu aluno vai tirar de letra. 5. Quanto ao conteúdo, a forma e o modo de elaboração, podemos dizer que a Constituição brasileira é... E aí, uma dica para você não errar nunca mais. É pra foder. Assim, você guarda as 7 características da Constituição Federal de 88. Escrita, promulgada, analítica, formal, dogmática, eclética e rígida. Quanto ao conteúdo, nossa Constituição é escrita, quanto à forma, é formal, e quanto ao modo de elaboração, é dogmática. Na questão 6, eu preparei uma surpresa para vocês. Observe que a questão fala do preâmbulo da Constituição, mas o conteúdo está totalmente voltado para as questões de filosofia do direito. A veia filosófica do professor não resistiu e trouxe essa questão aqui para a gente refletir. Esta questão é da FGV e caiu no exame 24 em 2017. No preâmbulo da Constituição da República, os constituintes afirmaram instituir um Estado democrático destinado a assegurar, dentre outras coisas, a liberdade. O examinador está trabalhando aqui usando o preâmbulo da Constituição para trabalhar o conceito de liberdade. Dá para perceber que a única resposta coerente aqui é a C. Liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Pessoal, lembra? Para o Montesquieu, nas democracias, o povo parece fazer o que quer.
Mas a liberdade política não é isso. É aquela ideia de que tudo que não é proibido é permitido. Essa questão não é uma questão muito fácil, mas quem foi ou é meu aluno ou nos acompanha aqui no canal faria essa questão tranquilamente. E se você teve alguma dificuldade nessa questão, assiste aí às aulas de ciência política aqui mesmo no canal. Mais especificamente, as aulas de Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. E para fechar, vou mostrar que não só atendi os pedidos para falar sobre o constitucionalismo, como também garimpei uma questão para a gente trabalhar aqui. Vejam, sobre o direito constitucional e o constitucionalismo, é correto afirmar que a. O constitucionalismo, no sentido estrito sensu, representa qualquer forma de limitação do poder. A letra A não pode ser, porque fala de qualquer forma de limitação de poder. E sabemos que é a limitação do exercício do poder do Estado. A B não pode ser, porque fala que o direito constitucional trata das competências dos órgãos componentes do Estado. E sabemos que o direito constitucional trata da criação e estruturação do próprio Estado, e não de seus órgãos componentes. A D está completamente errada, porque diz que as constituições sempre existiram. E vocês já aprenderam em História do Direito que foi a partir da Magna Carta do Rei João Sem Terra e depois com os movimentos liberais que essa ideia ficou mais forte. Mas foi só com as revoluções liberais burguesas do século XVIII que representou uma forma de limitar o exercício do poder do Estado por escrito, o que nos leva à resposta C.